toda majestade, todo louvor sejam ao Rei bendito, Deus eterno para sempre. Nosso coração exulta e se alegra na tua presença, Deus vivo. Dá-nos a tua palavra poderosa hoje outra vez. Dá-nos a tua palavra viva e eficaz. Faz ela penetrar em nós, faz ela entrar lá no fundo de nossas almas, faz ela se acomodar em nossas consciências, faz ela tirar toda impureza, faz ela colocar coisas no lugar, em nome de Jesus. Aquele que celebrou a nova aliança, a ti seja a honra para sempre. Nós nos colocamos em tuas mãos, toda glória, todo louvor a ti, Senhor, para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Fiquem todos à vontade, tomem os seus assentos. Um bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Louvado seja Deus e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Louvado seja o Senhor por mais um sábado, por mais um encontro na presença do Altíssimo. Louvado seja Deus pelos grandes feitos sobre nós, pela sua grande misericórdia. Nossos amigos que estão celebrando conosco hoje, Deus abençoe vocês. Que bom ter todos vocês aqui em nome de Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, falando sobre a escada das virtudes. E eu quero ler a escritura na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3 eu vou ler. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Amém, amém. Meus queridos irmãos, esse trecho da palavra de Deus começa com Pedro dizendo para nós, nos ensinando que Deus nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Tudo que precisamos para a fé nos é dado por Deus por meio de Jesus. Pedro também disse que Jesus nos chamou por meio de sua glória e sua excelência. Nós somos chamados a Deus por meio da revelação gloriosa de Jesus Cristo. Pedro também fala aqui que por causa dessa glória e excelência de Jesus, nós recebemos promessas grandes e preciosas. Então as promessas de Deus, que são grandes e preciosas, nos são disponíveis e concedidas pela revelação gloriosa e excelente de Jesus Cristo. Então o que Pedro faz? Ele nos convoca a correspondermos a essas promessas, a essa revelação gloriosa. Ele pede para nós uma resposta. Então ele elenca 8 virtudes que devem ser adicionadas à nossa vida como uma resposta à revelação gloriosa de Jesus. Ele elenca 8 virtudes que se acrescentam, que devem ser somadas, para que a gente possa desfrutar dessas promessas. E eu chamo essas 8 virtudes, esse grupo de valores cristãos, de escada das virtudes. E por quê? Porque me parece que a maneira como ele coloca, ele está dispondo um tipo de trilho que nos leva para o alto, um trilho que nos leva para mais perto de Deus. É como se ele estivesse propondo uma série de degraus que devem ser sobrepostos um ao outro, para que possamos então alcançar o Senhor ou desfrutar melhor das promessas e das virtudes que Ele revelou pela sua glória. Porém, antes dele apresentar essas 8 virtudes, ele diz como nós devemos trilhar cada um desses degraus. E no versículo 5 ele diz: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para correspondermos a essas virtudes. Ele pede um esforço máximo para a gente
corresponder a essas 8 virtudes que ele apresenta. Algumas traduções bíblicas trazem a palavra diligência. E essa palavra diligência é a tradução de um termo grego que significa afobação, pressa, ansiedade em executar ou empenhar-se por algo, interessar-se com muita seriedade. Ou seja, o que Pedro está propondo é que essas virtudes que devem ser adicionadas à nossa vida cristã, na disposição como se fosse uma escada, que nos aproximam das promessas e da glória de Deus, essas virtudes devem ser buscadas com pressa, com seriedade e com profundo empenho além da medida. Quando ele usa essa palavra diligência, ele está tentando dar uma ênfase na maneira como nós buscamos essas virtudes. Pedro espera que haja um empenho muito grande, muito intenso, além da medida. Normalmente a gente faz isso, a gente procura algo de modo apressado, com ansiedade, com desejo de encontrar, quando aquilo que nós buscamos nós consideramos ser importante. Se você não considera ser importante, você não se importa muito onde é que aquilo ficou e como alcançar aquele objeto de desejo. Mas se aquilo que você espera é importante, você entende que isso é importante, você vai procurar com o máximo empenho, com profunda dedicação. É isso que Pedro está propondo para nós. Ou seja, cada uma dessas virtudes que agora eu passo a apresentar a vocês devem ser buscadas com o máximo de empenho, além da medida. Não dá para a gente esperar que a coisa aconteça meio no acaso. Deve haver uma disposição, uma mobilização, para que a gente absorva, tome posse e experimente cada um desses valores que Pedro apresenta. Então, vamos a eles. O primeiro degrau, o que eu chamo degrau da fé, é o degrau da fé. É a primeira virtude que Pedro apresenta aqui no versículo 5, que nós devemos acrescentar a nossa fé. É o ponto de partida. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das nossas crenças. Tudo que a gente faz aqui tem um elemento fundante, básico, a fé. E se não fosse assim, não faria sentido a gente estar aqui agora. A Bíblia diz também que a fé nasce como resposta à pregação da palavra. Romanos 10 ensina isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nasce como uma resposta à pregação da palavra. Você quer ter a sua fé aumentada? Você quer que a sua fé seja acrescentada? Volte-se para a palavra, ouça a palavra, vá para a escritura, para a mensagem de Deus. E a Bíblia também diz em Efésios capítulo 2 que a fé é o meio pelo qual somos salvos. Então veja, a fé é importantíssima, porque a fé dá base para as nossas crenças. É a fé que ela nasce por causa da palavra de Deus, e a fé é o caminho para sermos salvos. E Hebreus capítulo 11 diz que a fé é essencial para agradarmos a Deus. Aliás, a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é esse ponto de partida. E o que é fé? Irmãos, fé não é pensamento positivo. Fé não é aquela capacidade que você tem de acreditar que vai dar certo. Não vai dar certo, eu vou conseguir. Isso necessariamente não é fé. Fé não é torcida. Vai lá, vai dar certo, eu tenho fé. Não, isso pode não ser fé. Pode ser só uma torcida, uma vontade que aconteça, um pensamento positivo. Sabe o que é fé? Fé é a mais profunda, absoluta e irrestrita confiança em Deus. Fé é confiar que Deus pode. Fé não é necessariamente acreditar que vai acontecer, mas é acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa acontecer. Quando eu falo de fé, sempre me lembro daqueles 3 jovens da fornalha, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Se negaram a adorar uma imagem que o rei tinha feito, então por isso foram sentenciados à fornalha. Por causa dessa fidelidade. O rei disse: eu vou jogar vocês na fornalha e quero ver quem vai livrar vocês na minha mão. Então eles disseram: olha, rei, a gente não precisa te responder isso, porque se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. E se Ele não quiser livrar, fica sabendo que a gente não vai adorar essa imagem. Isso é fé. Porque a fé deles pressupunha que Deus poderia não livrá-los. Eles foram para a fornalha sabendo: a gente pode morrer lá. Eles não foram para a fornalha assim: não, gente, vamos lá, porque eu tenho certeza que a gente não vai morrer. Eu tenho confiança que não vai. Não foi isso. Ele diz: nós vamos, a gente pode morrer,
mas a gente não vai negar o nosso Deus. Isso é fé. Eles sabiam que Deus podia livrar, e como livrou? A Bíblia diz que Deus livrou. Quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinha na roupa. Fé é confiança que Deus pode. E todas as demais virtudes que vêm depois estão adicionadas à fé como base e sustentação da experiência cristã. Então não se trata de uma fé barata, puramente interesseira, uma fé que vai a Deus apenas porque está esperando receber alguma coisa dele. A fé que Pedro propõe é uma fé comprometida, uma fé decidida, uma fé que resolvida em servir a Deus independentemente dos resultados que venham ter dessa caminhada. Portanto, irmãos, sendo a fé o nosso primeiro degrau, esforcemos-nos em fazer crescer a nossa fé para a glória de Deus, amém? O segundo degrau que Pedro propõe que seja adicionado, ele diz: acrescente a sua fé a virtude, ou o que nós podemos chamar também de excelência moral. Algumas traduções trazem essa palavra virtude, outras traduções trazem a expressão excelência moral. O que Pedro está propondo aqui é uma conduta virtuosa de sentimento, de pensamento e de ação. Pedro está propondo que a fé deve ser acrescentada a um degrau importante, que é um comportamento nobre, uma vida exemplar. Essa virtude, essa excelência moral é aquela virtude da linguagem temperada, da pessoa que sabe o que diz e quando diz e a quem diz. É do cristão que sempre intenciona o bem, daquele que rejeita negócios escusos. O que Pedro está tentando dizer? Olha, você é cristão, você tem fé em Deus, você declara confiança no Senhor, então agora adicione isso, um comportamento ilibado, um caráter íntegro. Não seja uma pessoa de esquemas, de jogadinhas, de falcatruas, de negócios escusos. Não seja uma pessoa dada a um palavreado chulo. Seja uma pessoa de moral, de caráter excelente e elevado. É a característica, essa virtude que Pedro diz, ou a excelência moral, é a característica de alguém que não é afeito à malandragem, à trapaça, de alguém que não gosta de ficar cortando fila, de se aproveitando da fragilidade de outras pessoas. E esse elemento é importantíssimo. Por quê? Porque muitas das pessoas vão medir o grau da nossa fé pelo nosso comportamento, pela maturidade e integridade de nossas ideias, de nossa postura diante dos problemas, diante das situações e das diversas realidades da vida. Excelência moral é o segundo degrau dessa escada das virtudes. Mas há um terceiro, e esse terceiro degrau é o que Pedro diz como conhecimento. E ele diz: e a virtude, isto é, e a excelência moral, adicione o conhecimento. Essa palavra destaca o uso da inteligência com vistas à absorção da verdade. Quando Pedro fala de conhecimento, ele está tendo um foco na assimilação daquilo que é correto, do verdadeiro. Ou seja, na escada das virtudes não basta apenas ser bonzinho, ser um crente de gente boa, que tem um palavreado legal, que tem um comportamento santo e íntegro. O Pedro está dizendo, é imprescindível o desejo pelo saber. Não basta só ser um crente de gente boa, cheio de fé, uma pessoa cheia de confiança em Deus e de bom caráter. Ele está dizendo, você também precisa ter um desejo profundo pelo conhecimento. Veja, quem é Pedro? Pedro é um homem simples. A Bíblia diz que Pedro foi reconhecido como um homem iletrado, isto é, sem letras, isto é, melhor dizendo, um homem sem faculdade, sem formação humana. Era um homem simples, a gente sabe que ele era um pescador, uma pequena instrução. E esse Pedro está ensinando que o cristão que quer desfrutar das promessas de Deus não deve rejeitar o conhecimento e a instrução. Amados, eu poderia dizer que essa é uma passagem da Bíblia e que afirma categoricamente que fé e ciência não são antagônicas. Fé e ciência não são coisas contraditórias. Aqui Pedro está colocando elas num mesmo padrão, de uma mesma base, uma estrutura. Ele começa com a fé e ele diz, depois de fé você precisa ter uma excelência moral. Não basta dizer que crê em Deus, mas vive como um canalha. Mas depois diz, não basta ser um bonzinho, santinho, mas você rejeita toda forma de conhecimento, de instrução.
Veja, ele está valorizando a fé e o conhecimento, a ciência, o saber. Essas coisas para Pedro se completam. Todo cristão deve somar conhecimento à sua fé. Nesse sentido, eu digo para você: estude, leia, pesquise, faça bons cursos, frequente livrarias. Ah, pastor, é muito caro. Vá num sebo, busque materiais, recursos para você estudar, aprender e saber mais. Não é só sobre a fé, não é só sobre estudar teologia, não é só fazer cursos em faculdades teológicas. Vai estudar sobre biologia, estude sobre física, botânica, geografia, estude sobre engenharia, sobre, ciências espaciais, sobre tantas coisas boas das quais você pode adquirir conhecimento, instrução e saber. A Bíblia está dizendo que toda forma de conhecimento é boa. Aprecie toda forma de saber, reconhecendo que toda verdade, como disse um certo estudioso, toda verdade é uma verdade de Deus. Então, o conhecimento que Pedro está dizendo não é só conhecimento teológico, é conhecimento em todas as áreas do saber e da vida, como uma forma de enobrecer, solidificar a tua fé e a tua vida cristã. Quarto degrau dessa escada das virtudes é o domínio próprio. Ao conhecimento, o domínio próprio, ou algumas traduções trazem a temperança. De que adianta saber muitas coisas, ter conhecimento? De que adianta você saber muito sobre biologia, sobre física, sobre tantos outros temas e ser um bruto? O que adianta ter o conhecimento, mas ser uma pessoa rude? A Bíblia está dizendo para nós que o conhecimento deve receber doses cavalares de mansidão, equilíbrio e autocontrole. Cristãos não devem ser pessoas intempestivas. É evidente que existem cristãos que têm um temperamento forte. O fato de ter um temperamento forte não significa que você será necessariamente uma pessoa intempestiva, aquela tipo de pessoa que as pessoas têm que lidar como se estivesse pisando em ovos. O maior medo de qualquer palavra fora do lugar você explodir e virar tornar-se talvez até mesmo uma pessoa violenta. Cristãos não podem ser pessoas de língua ferina. Cristãos não podem ser pessoas explosivas. A temperança cristã não é apenas sobre o trato com as pessoas, a maneira como você responde às pessoas, mas a temperança, o domínio próprio, tem a ver também consigo mesmo. A palavra grega que Paulo utiliza aqui é egkrateia, e é uma virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, especialmente seus apetites sensuais. Domínio próprio tem a ver não apenas com como eu lido com as pessoas, mas também como eu reajo aos meus impulsos naturais, aos meus impulsos humanos, aos meus apetites. É preciso haver, então, domínio próprio sobre mim mesmo. É isso que Pedro está tentando dizer para nós. Não somos bichos, irmãos. Não somos seres dominados por instintos. Somos seres feitos à imagem divina. Por isso temos capacidade de refletir e de julgar as nossas próprias emoções e intenções. Nós somos regenerados pelo Espírito. Nós cristãos fomos formados de novo pelo Espírito Santo e temos graça da parte de Deus para não nos entregarmos mais aos vícios e desejos da nossa natureza. Portanto, o cristão que tem domínio próprio não se entrega mais às paixões e os desejos da natureza humana. Evidentemente, ele luta contra eles e eventualmente até mesmo se cai diante deles, mas ele sempre se levanta e se opõe e se recusa a novamente ser dominado pelos impulsos de sua natureza, seja a carnalidade violenta e estúpida, seja os desejos, as inquietações da sua própria alma por desejos que são contrários à palavra de Deus. O domínio próprio é colocado com Pedro como o quarto degrau nesse processo de crescimento e de avanço espiritual rumo às promessas de Deus. Então vamos ao quinto degrau. E o quinto degrau é o degrau da perseverança. A Bíblia diz nas palavras de Jesus: aquele que perseverar até o fim vai ser
salvo. Aleluia. Veja que nas palavras de Jesus, a perseverança é ingrediente fundamental para aquelas pessoas que desejam entrada no reino de Deus. Pedro usa uma palavra que significa estabilidade. Perseverança significa constância, tolerância. É uma paciência que espera com lealdade. Eu gostei dessa expressão que traduz, que explica um pouco do que é perseverança bíblica. É a paciência que espera com lealdade. No Novo Testamento, a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então a perseverança é a paciência de esperar com lealdade, mesmo em situações adversas, mesmo quando nem tudo vai bem, mesmo quando as coisas não estão se encaixando, mesmo quando nem tudo está dando certo, você permanece firme e íntegro, como um soldado, como uma sentinela. Esse é o tipo de perseverança que se espera do cristão. Deixa eu trazer uma ilustração para você à luz de um filme muito conhecido. Se você nunca assistiu, assista. Agora eu esqueci o nome do filme. Aquele do soldado que vai para a guerra, não pega em armas. Me ajudem. Até o Último Homem, é isso? Até o Último Homem. Desmond Dawson foi um sujeito, um cristão de verdade, adventista. Ele foi para a guerra, mas por fé e por experiências da sua vida, ele decidiu não pegar em armas. E agora eu não vou contar mais para não te dar spoiler, você que não assistiu, mas é um filme emocionante, lindíssimo, e mostra para nós o que é perseverança bíblica. Essa paciente lealdade, essa decisão de resistir mesmo no caos, mesmo debaixo de um cataclisma, ou de uma tempestade de destruição, ele permanece resistente e fiel. Perseverança, um filme inspirador. Aproveite, se você for ficar na tarde de sábado em sua casa, não sei se ainda tem na Netflix, procure esse filme, Até o Último Homem, vai edificar você. A perseverança é esse elemento importante. Irmãos, Deus tem promessas a cumprir em nós, mas nós precisamos ser persistentes em seguir o Senhor. Você conhece alguém que deixou de trilhar o caminho da fé? Você conhece alguém que não congrega mais? Você conhece alguém que deixou a comunhão dos santos, talvez pela sedução do mundo? Você conhece alguém que se desviou porque se frustrou, ou por causa de algum tipo de rivalidade, até dentro da comunidade de fé? Infelizmente não são poucas as pessoas que se afastaram de Deus por situações diversas. E talvez você poderia ser como qualquer um desses, que se desviou por razões das mais diferentes. Então isso significa que o fracassar, o enfraquecer-se, o parar à beira do caminho é uma possibilidade para qualquer cristão. Nesse sentido, suba mais um degrau. Suba o degrau da perseverança. Não desista da rota do reino em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer, permaneça no caminho de fé que você abraçou. E então avance para um 6º degrau dessa escada, a piedade. A piedade, à luz da Bíblia, não é sentir pena, não é sentir dó, como muitos entendem hoje. A piedade na Bíblia implica em reverência, respeito, fidelidade a Deus. A piedade bíblica é religiosidade, mas não é uma religiosidade de uma pessoa que é apenas apegada aos ritos. É a característica do bom religioso. A piedade é a característica daquela pessoa devota a Deus e numa boa devoção. E devota e bom religioso não apenas por suas práticas ritualísticas, mas por seu coração e conduta de fé. A piedade bíblica inclui obrigações para Deus e obrigações para as pessoas também. Então o crente, o cristão piedoso não é só aquele que pratica atividades da religião, mas como
é próprio daquele que pratica atividades da religião, isto é, frequenta cultos e devolve seus dízimos e obedece o sábado e tudo mais, ele também tem um trato, tem uma postura, uma responsabilidade com as pessoas que estão próximas a ele, com as pessoas ao seu redor. Então, essa piedade bíblica é aquela prática da religião de modo correto, de modo agradável, aceitável a Deus. Deus nos chama para sermos bons religiosos. As pessoas às vezes criticam muito o termo religioso. Ora, é bom, é possível, nós todos somos religiosos. Nós somos praticantes de um tipo de fé, de um código de religião. Nós temos nossos padrões, nosso código de fé. Nós praticamos isso, nós temos compromisso com esses códigos. Mas nós não somos apenas praticantes da religião, mas nós tratamos isso como uma experiência pura e boa de vida. Não tem a ver apenas com não faltar cultos, não ser abstinente e guardar corretamente o sábado. O piedoso, o bom religioso tem a ver com o coração com que se faz todas essas coisas. Lembre-se, por exemplo, do que Jesus disse aos fariseus com relação aos dízimos. Jesus disse: vocês têm que praticar a misericórdia, a justiça, sem omitir o mandamento. Então veja, o bom religioso, o cristão piedoso, ele pratica as questões da religião, mas porque ele é movido com um coração humilde e correto diante de Deus. A piedade cristã é um tipo de espiritualidade sublime. Não é só a pessoa que vai à igreja, vai além disso. Então passemos ao 7º degrau, que é o da fraternidade. Pedro soma isso nessa escada das virtudes, a fraternidade. A palavra grega para fraternidade é Filadélfia. Você já ouviu esse termo, nome de cidade, de estado, por exemplo, americano? Né? Filadélfia é um estado americano. Filadélfia. E a Filadélfia é o que? É amor fraternal, é amor de irmãos. Olha, de pouco vale ser um bom religioso se você vive monasticamente, vive lá no mosteiro, no alto da montanha, distante de todas as pessoas, fazendo orações todos os dias, mas está distante do mundo. De pouco vale ser um religioso assim, porque a Filadélfia, o amor fraternal, me coloca diante do próximo, me faz responsável por ele. Filadélfia é o que houve naquele sujeito samaritano da palavra de Jesus. Os religiosos passaram de largo. O samaritano, tendo Filadélfia, tendo amor ao próximo, ele se sente responsável por aquele que está caído, por aquele homem moribundo. Então o amor fraternal me faz responsável por as outras pessoas. O amor fraternal, isto é, a fraternidade, é que me faz lavar os pés do irmão. É pelo amor fraternal que eu dou aquela carona, que eu faço um empréstimo, que eu indico o emprego. É o amor fraternal que me faz ir levar o outro no hospital, dou um presente, agrada com uma guloseima. É o amor fraternal que me faz olhar para o outro e querer causar bem a ele, querer ser agradável a ele. Nós somos chamados à fraternidade, ou seja, relações de parceria, de amizade, de serviço. Vida cristã se faz assim também. E finalmente vamos ao último degrau, que é o amor. O amor. E essa palavra é aquela palavra que quase todo mundo conhece, ágape. É o amor em grau muito excelente. É um amor ainda superior ao amor fraternal. A palavra ágape é usada na Bíblia para se referir ao amor de Deus aos seres humanos. Quase que todas as vezes que a Bíblia fala do amor de Deus aos seres humanos, é ágape. Exceto por Tito 3, versículo 4. Ali em Tito 3, versículo 4, a palavra refere-se mais ao amor do tipo filéu. É filantropia. É o amor pelo ser humano, mas não é citado ali ágape em Tito 3, versículo 4. Ou seja, Deus nos ama com um amor incondicional, mas Deus também nos ama tendo-nos como amigos. Naquele amor parceiro. Aliás, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a vida por seus amigos. Deus nos trata também como amigos. Ágape é a palavra também normalmente usada do amor das pessoas a Deus. Tem gente que pensa que ágape é só o amor de Deus, que só Deus ama ágape. Não.
Na maior parte das vezes na Bíblia que a Bíblia diz para a gente amar outras pessoas, é ágape também. A Bíblia sempre diz para a gente ter ágape em relação às outras pessoas, exceto por 1 Coríntios 16, 22. E ali em 1 Coríntios 16, 22, também filéu é usada para se referir ao amor das pessoas a Deus. Agora, em que ágape ainda se destaca? Porque é o amor, inclusive usado para os amigos. É a palavra usada para, melhor dizendo, para os inimigos. Amor para os inimigos. Então, é o amor em sua forma mais sublime, porque é a mesma forma de amar como somos amados por Deus. É amar não somente os legais. Talvez na fraternidade a gente ama os legais, quem está precisando de um socorro, um pobrezinho. Mas ágape nos leva a amar os criminosos, os canalhas, os bandidos, os corruptos. Ágape me faz olhar para alguém que é perverso e não querer que ele morra, querer que ele seja salvo. Me faz olhar para gente má, gente violenta, e sentir o mesmo que Jesus sentiu por elas lá no topo da montanha. E querer dizer: Deus, Ele não sabe o que está fazendo. E apelar ao sangue que correu do topo da montanha, que aquele sangue também alcance aquele perverso, para que ele seja restaurado e restabelecido. É a ágape que faz isso. É amor como o amor de Deus. É um amor que não depende de merecimento. É um amor que não depende de resposta. Não está esperando se vai receber obrigado. Eu faço, depois vamos ver se ele faz para mim depois. Lá no topo dessa escada das virtudes, Pedro está dizendo que a gente tem que ter uma afeição por tudo e por todos, na mesma maneira como houve no coração do Pai, no coração de seu Filho, ao ponto de que a gente serve e busca graça, até mesmo para aqueles que em absoluto a merecem. É um amor que não precisa ser retroalimentado, e ele é abastecido somente na cruz de Jesus, somente na cruz de Cristo. Então aí nós temos cada um desses 8 degraus, dessa que eu chamo escada das virtudes. A fé, vamos ler juntos comigo desde o primeiro? Vamos lá. Fé, virtude, conhecimento, temperança, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Então Pedro, após ele elencar todos esses pontos, ele diz: quanto mais vocês crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais a gente crescer, mais produtivo a gente vai ser. Pedro diz também: olha, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato vocês estão entre aqueles que foram escolhidos por Deus. Pedro novamente nos encoraja da gente crescer nisso, da gente trabalhar com ardor para alcançar cada uma dessas virtudes, para passar por cada um desses degraus. E ele diz mais, versículo 11: façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Aleluia. Eu estou lendo aqui como se ele estivesse dizendo: trilhe cada um desses degraus e assim você entrará no reino eterno. Cada degrau é importante. E o mundo precisa dessas virtudes, irmãos. O mundo precisa. E como o mundo precisa? Transbordando em nós. O mundo precisa da fé, do conhecimento, do domínio próprio, da fraternidade, da piedade, do amor transbordando na igreja. Procuremos então com afinco, com pressa, além da medida, vamos procurar desenvolver cada uma dessas virtudes em nossa vida para a glória de Deus Pai. Vamos ficar de pé para orar. Qual dessas virtudes você gostaria de adicionar ou de encorpar? Será que você se identificou em algum desses pontos pensando: Deus, eu preciso mais disso em mim, eu preciso melhorar nisso? Talvez você é daquele que precisa melhorar no domínio próprio,
no tempero. Talvez você pense, oh, pastor, Deus, eu estou relaxado no conhecimento. Eu faço muita oração, eu sou muito bonzinho na minha fé, mas eu tenho uma preguiça de ler, de estudar, eu não gosto. Você precisa se esmerar em encorpar o conhecimento. Talvez é a fraternidade. Anda distante das pessoas, isolado, não quer conversar muito. Vamos orar, seja qual for. Vamos orar por todos eles em nome de Jesus. Fale com Deus comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado por nos dar a Tua palavra. E obrigado por nos apresentar essa lista de virtudes por meio do Teu servo Pedro. E nós pedimos hoje que cada uma dessas virtudes seja adicionada e encorpada à nossa vida, à nossa espiritualidade, à nossa fé. Nós pedimos, Deus, que a nossa vida cristã se expresse transbordando cada um desses valores espirituais. Pai, faz com que a gente tenha uma fé vibrante, uma confiança profunda no Senhor, e que ela seja carregada de excelência moral, que ela seja carregada de domínio próprio, que ela seja carregada de perseverança, de fraternidade, de piedade, de amor. Faz com que essas virtudes estejam transbordando, estejam agitadas em nossas almas, como a água que está fervendo, Senhor, sobre o calor do fogo. Que essas virtudes estejam saltando em nós, ao ponto de alcançar e tocar outras pessoas. Faz, ó Deus, com que sejamos uma comunidade virtuosa. Faz com que assim possamos estar nos apropriando de Tuas gloriosas promessas. Faz com que assim nós possamos estar caminhando rumo à nossa entrada no reino celestial. Não deixa a gente ser cristãos odiosos. Não deixa a gente ser cristãos ou religiosos, meu Deus, apenas apegados ao rito e uma prática puramente de tradição humana. Que a nossa espiritualidade seja vivida de forma sublime, de forma exemplar, de forma bela, inspiradora. E que a gente faça bem para o mundo, façamos bem para as pessoas que caminham conosco e que estão próximas a nós. Que por meio dessas virtudes em nós, as pessoas te vejam o Senhor em nós, para a glória de Deus Pai. Se algo em nós, Pai, que precisa ser corrigido, aperfeiçoado, melhorado, se alguma correção precisa fazer, Espírito Santo, faz, por favor, Senhor, faz isso em nós, para que o Senhor seja glorificado no meio do seu povo, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar.